Agora sim, desculpa a demora, não pro Rian nem pro Gabriel, desculpa a demora pros outros, certo? Mas isso não mais ocorrerá. Vamos lá? Bom dia para vocês. Vamos hoje começar acho que hoje a gente começa a encerrar a parte fácil do curso. Tá bom? Que aí a gente vai entrar na parte difícil. Porém, eu estou pensando se eu não vou alterar um pouquinho a ordem das coisas para a gente ver. O que a gente vai ver hoje? Qual que é o foco principal? O foco principal hoje é obter a lei de Gauss. Ok? Então, a gente obtendo a lei de Gauss, semana que vem não tem aula, vou lançar exercício no Moodle. Muito provavelmente, eu acho... Vocês querem já fazer a primeira prova? Com esse conteúdo ou deixa acumular mais? Hã? Uma semana. Não, aí eu jogo... Só que vai ter duas coisas. Vai ter 20 exercícios do Moodle. E aí na quinta-feira que vem eu lanço a prova para entregar na outra quinta. Acho que dá, né? Tá bom? Né? Porque senão vai acumular conteúdo. Aí o trem dá uma lascada. Tá? Não sei quantas provas nós vamos fazer, pode ser 3, 4, 5. Provavelmente as provas serão todas feitas nesse mesmo esquema. Talvez eu faça uma prova só, a última aqui na sala, tá? Por que fazer uma aqui na sala? Porque não adianta eu alterar completamente o modelo e depois vocês não ficam preparados, vocês perdem o costume. Não, perder o costume vocês não vão, vocês têm outras 300 provas, né? Mas talvez seja interessante fazer uma prova de eletromag em sala, tá? Só que quanto mais provas tiver, melhor que essa uma. Eu coloco o mesmo peso em todas e aí a gente altera aquela coisa que eu já tinha colocado, tá bom? Sem problema? Eu tô arrumando aqui, tá ficando muito Gabriel isso aqui. Muito meia boca. Agora ficou bom. Pessoal, do que nós estamos falando? Assim, vamos lá. Se fosse para eu resumir em 2 palavras, qual conteúdo? Vamos, agora guarde o celular. Qual conteúdo a gente estudou até agora? O que de importante a gente estudou até agora? Em 2 palavras. Vocês têm várias chances, hein? Fala. 2 palavrinhas? Carga elétrica, ótimo. Só que não está errado. Só que no fundo a gente não estudou carga elétrica, né? A gente está estudando a interação entre cargas elétricas. Sim. Por isso que só carga elétrica não caberia. Tá? Não está errado o que você falou. Só como o nosso estudo foi interação entre carga elétrica, quais são as 2 palavras que poderiam generalizar isso? Campo elétrico. Isso é o que é de importante. Esse é o alvo de toda a engenharia elétrica. Campo elétrico. Tá? Tudo que a gente estudou agora se resume ao campo elétrico. E eu espero que depois da aula de ontem, vocês tenham percebido que calcular campo elétrico não é a coisa mais simples do mundo. Onde é que está? E olha só, os exemplos que eu fiz são os exemplos simples. O que eu quero dizer com exemplo simples? São exemplos em que existe uma simetria. A hora que a gente faz o exemplo tanto da casca esférica como da esfera, tem uma simetria. Você não precisou fazer integral em x, não precisou fazer integral em y. Ainda assim, deu aqueles negócios tremendo. Então, qual que é a ideia a partir de agora? A partir de agora, é a gente tentar buscar novas ferramentas matemáticas para simplificar o cálculo do campo elétrico. Guarde o celular. Porque agora é o seguinte... chegaram para ficar conversando? Agora, o que a gente vai tentar fazer? A gente vai estar o tempo todo... O alvo da engenharia elétrica, vocês não percebem isso, porque é meio indireto, mas o alvo da engenharia elétrica é determinar campo elétrico.
Ah, professor, mas lá em circuitos eu estou resolvendo circuitos. Tudo bem, vamos lá. O que é o campo elétrico? O que é o campo elétrico? É uma região. Não, assim, aí a gente está tentando lembrar nomes bonitinhos, mas o que acontece numa região onde tem campo elétrico? O que pode acontecer numa região em que existe campo elétrico? Fala? Pode ter força elétrica. Se eu colocar cargas elétricas numa região que tem campo elétrico, vai ter força elétrica. Então, se eu colocar uma carga elétrica numa região que tem um campo elétrico, o que acontecerá com essa carga elétrica? Ela sofrerá ação de força, e se ela sofrer ação de força, ela vai acelerar. Ou seja, cargas elétricas, quando colocadas em campo elétrico, elas acelerarão, terão movimento. Qual o nome que vocês dão para movimento de carga elétrica? Corrente elétrica. Então, lá em circuitos elétricos, quando vocês começam a estudar, a todo momento e eu quero tentar puxar isso ao máximo, à medida que for possível, toda vez que o Rodrigo fala, ó, aqui tem uma fonte, aqui tem uma tensão, aqui tem uma fonte, aqui tem uma tensão, ele está querendo dizer, tem campo elétrico. Certo? Então, num modo, você nunca vai falar isso, não é direto, mas de uma maneira bem generalizada, a função de uma fonte de tensão é ela que cria o campo elétrico. Como é que é o sentido da corrente, em termos de polo de tensão? Positivo, não, tá certo, é do maior para o menor, mas a gente ainda não sabe o que é potencial. É do positivo para o negativo. De onde é que saem as linhas de campo? As linhas de campo saem das cargas? Onde é que morrem as linhas de campo? Carga negativa. Então, mesmo em circuitos que a gente não fala diretamente, o foco ali é campo elétrico. Sem campo elétrico, sem chance. Então, a fonte de tensão, ela estabelece um campo elétrico ao longo do fio. E se ela estabelece um campo elétrico ao longo do fio, ali naquela região, próximos ao fio também tem campo elétrico. Tá certo? Então, a nossa ideia a partir de agora é tentar desenvolver métodos para simplificar o cálculo do campo elétrico. Para os exemplos que eu fiz até agora, o que eu vou passar agora, aquele exercício de ontem, para quem não veio, eu vou postar hoje, não percam, hein, Gabriel? Por favor. Eu vou postar, vocês vão ver que... Ah, a Lana veio. Vocês vão ver que aquele exercício de ontem que a gente ficou 2 horas, foi 2 horas? Deu 2 horas, acho. Se não deu 2 horas, deu 1h40 a gravação, e é só um exercício, tá? Eu resolvo ele em 10 minutos, certo? Só que, obviamente, você tem que entender. Então, nós vamos começar, a partir de agora, a tentar descrever, meus amiguinhos, algumas coisas que simplifiquem cálculo de campo elétrico. Essa é a primeira delas. Obviamente, eu vou falar as limitações. Tá bom? Qual que são os nomes que apareceram quando eu falava de carga elétrica até agora? Eu dei 2 nomes para as cargas, 2 tipos de carga. Qual que é o nome da carga que eu te falei? Essa carga é responsável por gerar campo elétrico? Carga fonte. Da onde vem o nome fonte? O que lembra quando eu falo fonte? Se você sair na rua, pegar um mendigo e ler assim, fonte, o que ele vai imaginar? Ele não vai imaginar uma carga fonte. Uma fonte de água. Vocês vão ver que os nomes em eletromagnetismo, eles são todos oriundos da mecânica dos fluidos. O nome fonte tem a ver mesmo com fonte de água, tá? Que é da onde a água nasce e vai embora. Por quê? Como eu falei, a teoria do eletromagnetismo ela foi construída lá no final do século XIX, ainda não se sabia a natureza da carga elétrica. Ainda se imaginava que a carga elétrica era um fluido que escoava dos corpos mais eletrizados para os corpos menos eletrizados. Olha o nome, corrente elétrica. Meus professores do ensino médio nunca falam, porque, cara, não todos vão falar corrente. Para mim, me lembrava, mas é corrente de água, corrente de fluido.
Então, corrente elétrica, o nome é porque se acreditava que a corrente elétrica era um fluido. Então, todos os nomes que eu vou utilizar agora, eles se referem, eles têm a sua natureza lá na mecânica dos fluidos. Então, eu vou começar com um pouquinho de aula de mecânica dos fluidos, nesse começo, tá? Que é um tempo que eu tenho só com vocês, eu não tenho esse tempo para fazer isso na física. Não tenho esse tempo na física 3, tá bom? Vamos falar, e para ser bem sincero, vocês deveriam ter visto isso em cálculo 4. Tá? Vamos falar do fluxo do quê? Quando eu falo fluxo, qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça, Cadmiel? Ah, você nem é da turma? Tá, vamos pegar o mais burrinho daqui, porque... Cadmiel. Nossa, ótima resposta. O Cadmiel escrevendo um dicionário seria sensacional. Garrafa, ó, garrafa. É quando você tem uma garrafa. A pessoa vai entender sensacionalmente. Mas isso daí que o Cadmiel está fazendo é um negócio interessante. Cadmiel, tem muita gente que fala assim, ó, eu sei, mas eu não sei explicar. Então quer dizer que você não sabe realmente. Se você não consegue explicar algo, por exemplo, se eu te perguntar o que é um carro, eu tenho certeza que você vai dizer, um carro é um carro. Você vai me falar, é um veículo, tem 4 rodas, você usa ele para andar, ele é motor, porque você realmente sabe. Então, eu estou pegando mais uma ideia intuitiva. Fala em fluxo, o que vem? Fala alto. Mas você está... ótimo, lembra a água. Mas olha só, eu estou perguntando o que é fluxo. Você está fazendo a versão Cadmiel 2.0. Porque se eu quero que me explique o que é fluxo, qual a palavra não pode aparecer na resposta? Fluxo. Fluxo, fluir. Qualquer palavra que tenha um radical não pode acontecer. Tem a ver com movimento. Mas fluxo tem a ver com fluido. A Lana falou fluxo de água, cara, falou em fluxo. Na realidade, você lembra de vazão, né? Quantidade de água, quantidade de líquido, quantidade de fluido que vai. Só que, na realidade, o termo fluxo, ele está relacionado a campos vetoriais. Então, quando eu falar em fluxo, eu quero mudar a cabecinha de vocês. E a ideia tem que ser fluxo de um campo. Existem 2 tipos de campo, o campo vetorial e o campo escalar. Mas, eu quero que a cabeça de vocês pensou fluxo de um campo. Tá? Cara, eu sou da década de 90. Na década de 90 explodiu um movimento musical que foi o funk do Rio de Janeiro. Ele começa com as músicas legais e depois começa a descambar para erotização, nem erotização, quase que a pornografia mesmo, né? E aí fala em fluxo, eu lembro de uma musiquinha que tinha. Vocês já ouviram aquela? Tava no fluxo. Toda vez que eu falo fluxo, eu juro pra vocês, como é que a cabeça da gente é... Toda vez, hoje eu saio de casa e puto, vou chegar lá, vou dar aula de fluxo. Já veio a música na minha cabeça. Eu vim cantando ela. Então vamos lá. Então quando eu falar em fluxo, é fluxo de um campo vetorial. E novamente, isso daqui, ele nasce na mecânica dos fluidos. Por mais que eu falei que o campo vetorial, o campo elétrico foi uma ideia do Faraday, rapidamente você consegue transferir essa ideia de campo vetorial para fluido. Se você pegar, por exemplo, vou pegar um exemplo. Vamos imaginar uma correnteza. Olha o nome de novo, olha o nome de novo. Correnteza, vem de corrente, né? Vocês já ouviram falar em corrente de água? O nome é... Já ouviram falar ou não? Já? Então tá. Então imagina aqui uma correnteza. Eu posso dizer que essa água está fluindo, porque essa água é um fluido. Olha como que os nomes em física, eles não são gratuitos, tá bom? Então essa água está fluindo. Significa o seguinte, imagina um pontinho de água.
esse pontinho de água aqui, para onde que ele deve ir? Se eu pegar uma gotinha, não, se eu pegar um pozinho e soltar aqui a corrente, para onde que ele deve ir? Para lá. Então aqui eu desenho um vetorzinho. Aí esse outro pontinho aqui, eu acho que esse pontinho aqui está mais rápido. Porque pode ser que aqui tenha um declínio. Então, nesse pontinho, assim, ou aqui tem uma certa turbulência. Então, esse aqui vai estar aqui assim. Então, cada ponto no fluido, eu posso associar um vetor. Só que aqui eu não estou associando um vetor força. Isso daqui é o que a gente chamaria, em um fluido, é muito comum, de um campo de velocidades. Tudo bem? É um campo de velocidades. É muito comum, em fluidos, eu falar em campo de velocidade. Tudo bem? Para qualquer fluido. Tá? Na realidade, quando eu falar de um campo vetorial, quando eu falo de um fluido, a natureza do fluido, ele quer que eu saiba duas coisas sobre esse fluido. Qual é o fluxo desse fluido? Tá? Qual é o fluxo? E qual é a circulação? Porque fluidos também circulam. Vocês estão achando estranho? Já foi no banheiro hoje, Gabriel? Ah, quem não foi no banheiro hoje, Gabriel? Usar o vaso sanitário. Não, você está com algum problema. Já foi? Deu descarga? O que acontece na hora que você dá descarga? Que bom, né? Que bom que vai embora. Esse é o objetivo, né? Mas ele vai embora como? Ele, tô indo embora. O que acontece com a água? Ela roda. Opa, vocês já estudaram alguma coisa que roda em cálculo 4? Rotacional. Certo? Porque isso é uma outra coisa que a gente tem que estudar de fluido. São duas coisas que eu tenho que saber de fluidos. Na realidade, duas coisas que eu preciso saber de campo vetorial. O fluxo e a circulação. Agora a gente está começando com o fluxo. Cada uma está relacionada a uma propriedade do campo. Tá certo? Tudo bem? Então, para fazer, eu não quero ficar falando de eletricidade, porque vocês já falam de eletricidade o dia inteiro. Vamos brincar um pouquinho com mecânica dos fluidos, já que nós temos uma aluna da Civil. Não vai que ajuda um pouquinho lá em mecânica dos fluidos, né? Ainda não teve mecânica dos fluidos? Não, mas você vai ter. Você vai ter. Não. Você vai ter mecânica. Você tem uma disciplina que você vai aplicar a mecânica dos fluidos. Vai ter. Não tenha dúvida. Vamos lá. Meu povo, vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho um cano e eu desejo o seguinte. Pronto. É como se fosse uma mangueira. Cortei essa mangueira assim, meio chanfrado. Certo? Por algum processo, talvez por estar ligado na torneira, essa água está saindo. E aí eu preciso fazer uma contagem. Eu quero saber quanto de água passa ali por segundo. Por segundo não, por unidade de tempo. Ok? Eu quero saber quanto de água atravessa ali por unidade de tempo. Me dá uma maneira de eu fazer isso, se eu colocasse isso como um trabalho para vocês. Calcule a quantidade de água por unidade de tempo. Você faria mais fácil. Você pega uma mangueira, pega um balde, liga o relógio, marca 1 minuto e vê quanto de água que saiu ali. Certo? Só que para fazer esse tipo de medida, você vai ter que desperdiçar água. Agora, como é que eu faria esse tipo de medida aí, teórico? Você está falando? O que eu preciso calcular?
A quantidade de água. Quantidade de água, na realidade eu preciso da massa de água. Da massa ou do volume de água. Tá? Aqui eu quero a massa, já já vocês vão entender porque eu quero a massa. O comum é a gente querer o volume, tanto que a gente fala muito em vazão, metro cúbico por segundo. Mas aqui para esse exemplo eu quero a massa. E eu quero colocar a ideia de fluxo, de campo vetorial. O que acontece? Cada ponto aqui, você tem isso? Por exemplo, se acontecer algum absurdo de que nesse ponto, eu tenho aqui assim, aquele pedacinho de água vai colaborar no fluxo? Não. Por quê? Porque ele não está atravessando a superfície. Concordam que para eu calcular o fluxo, basta eu saber quanto de água atravessa essa superfície num determinado intervalo de tempo? Concordam comigo ou não? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar deixar o desenho mais simples. Eu vou fazer um desenho bidimensional. Está aqui um desenho bidimensional do que está acontecendo. Eu não me interesso com o que ocorre com a água aqui. Por quê? Porque para eu calcular o fluxo, para onde que eu vou olhar? Apenas por onde a água sai. E olha a estratégia que eu vou fazer. Eu vou pegar, aqui está pegando um exemplo de um vetor. Pegar esse vetor aqui, ó. Esse aqui, lembra, isso daqui é um campo de velocidade. Tudo bem? Vamos supor que naquele ponto, eu não sei se os vetores estão retinhos. Aliás, vou fazer diferente. Eu vou pegar um vetor bonitinho, retinho. Porque eu tenho essa liberdade. Tem um monte aqui. Eu pego um pedacinho bem pequenininho para aquele pedacinho ali ficar retinho, bonitinho. Tudo bem? Ok? Como é que eu vou fazer? Vê se vocês acompanham a minha ideia. Está passando água ali. Eu vou fazer exatamente o que eu tinha falado para a Gabriele, que é o seguinte. Eu vou medir o intervalo de tempo ΔT e vou ver a quantidade de água que atravessou ali naquele intervalo de tempo ΔT. Tudo bem? E aí eu calculo o volume dessa quantidade de água. Tendo volume, como eu quero a massa, eu pego esse volume e multiplico por quem? Pela densidade. De acordo? Então, marquei um intervalo de tempo ΔT. Depois que eu marco o intervalo de tempo ΔT, eu não posso esquecer que tem água aqui até aqui. Após o intervalo de tempo ΔT, a aguinha que estava aqui, ela vai andar essa distância. E a aguinha que estava aqui, lembra? Eu peguei um pedacinho, por mais que eu estiquei, eu peguei um pedacinho bem pequenininho aqui, ó. Peguei, vou até dar um zoom aqui, ó. Peguei só esse trechinho aqui, ó. Bem pequenininho. Tá bom? De tal modo que nesse trechinho bem pequenininho, eu posso dizer que todo mundo está com o mesmo vetor velocidade. De acordo? Então, se esse pedacinho que estava aqui embaixo andou isso, 1, 2, 3, 4, o que estava aqui em cima também andou 1, 2, 3, 4. Ok? Pronto. Agora, alguém tem uma ideia do quanto que ele andou? Aqui está o vetor velocidade. Eu tenho a ideia. No intervalo de ΔT, ele andou módulo de V vezes ΔT. Se o intervalo de tempo for bem pequeno. Porque se o intervalo de tempo for bem pequeno, eu posso considerar que a velocidade é constante. Tudo bem? Certo, Wesley? Certo, Gabriel? Tá. Como é que eu calculo o volume? Na realidade, como é que eu calculo? Não. Vocês concordam comigo que basta eu calcular o volume dessa parte amarela
que é o volume dessa parte amarela que vai me permitir. Ah, mas volume é a área da base vezes a altura. Desde que a área da base faça 90 graus com a altura. O que não me parece ser o caso. Concorda? Só que olha o que eu posso fazer, ó. Tá vendo essa parte? Eu vou dar um zoom aqui embaixo, ó. Como é que tá? 1, 2, 1, 2. Não, peraí. Começa aqui. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ó, cópia bonitinho. Todo mundo concorda que aquele volume ali que eu tenho que calcular, certo? Só calcular aquele volume ali eu não sei. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou cortar esse trecho. Ó. Cortei esse trecho. E encaixo ele aqui. Todo mundo de acordo? Porque, ó, o que eu fiz? Olha lá, Cadmiel. Cortei esse trecho, encaixei ele ali. Agora, aquele volume eu sei calcular. Porque como é que eu calculo esse volume? A área da base, que seria essa área. Vou chamar essa área de ΔS, de superfície, de surface. ΔS grandão. E a altura? A altura seria isso aqui, né? Que é o módulo de V vezes ΔT. Tudo bem? Módulo de V vezes ΔT. Está me acompanhando? Está acompanhando mesmo? Então, ali, mas concorda comigo que o ΔS que eu estou tomando nada mais é do que esse ΔS aí? Que é a área de secção transversal? Tudo bem? Tamo junto? Concordam? Só que eu não tenho essa área. O que eu tenho é essa. Ou seja, o que eu tenho é essa aqui. Então lascou. Então não adianta. Vamos pensar um pouquinho? Vamos pensar um pouquinho? Eu quero essa área aqui, né? Que área que eu tenho? Eu tenho essa aqui. Essa é a área que eu tenho. Que ângulo é esse? Dá um nome para esse ângulo. Dá um nome para esse ângulo. Θ. Alguém, por favor, me diga quanto seria essa área? É a projeção, né? ΔS cosseno θ. Acompanharam? Tudo bem? Porque, de novo, eu não estou calculando o fluxo através dessa. Eu estou calculando o fluxo através dessa daqui. Embora a minha intuição deva indicar que o fluxo através dessa e o fluxo através dessa tem que ser o mesmo. Uma mangueira não joga mais água fora se você cortar ela chanfrada. Certo? Tudo bem? Nem mais, nem menos. Mas acompanharam? Então vamos calcular o volume de água. Então, ó, o volume. Ó, volume. Gente, vocês têm que me perguntar se vocês não estão entendendo. Na realidade, é um pedacinho só do volume. É área da base. Quanto que é a área da base? ΔS cosseno θ. Vezes a altura, que é módulo de V ΔT. Então, eu vou escrever assim, ó, vou colocar nessa ordem, ó. Módulo de V, ΔT eu vou colocar aqui, vezes quem? ΔS, vezes quem? Cosseno θ. Tá coisa bonita, hein? Tá uma coisa bonita.
Concorda que eu colocar ΔS é superfície? Se eu falar ΔS ou se eu falar módulo de ΔS é a mesma coisa? Concorda? Só estou complicando, né? Só vai parecer mais erudito, só vai parecer mais chique. Mas quando eu coloco isso daqui, vamos ler o que ficou. O volume é módulo V, módulo ΔS, cosseno θ, ΔT. Esquece ΔT. Esquece ΔT não. Vamos calcular a vazão. Porque vazão é volume por tempo, né? Vazão não é volume por tempo? Pá. Dividido por tempo. Agora ficou legal. Como é que é a vazão? Módulo de V, módulo ΔS, cosseno ΔT. Módulo de V, módulo ΔS, cosseno ΔT. Isso lembra o quê? O que é módulo de um, módulo de outro, cosseno do ângulo? Lembra produto escalar. Só que isso daqui, Lana, do jeito que está, não pode ser um produto escalar. Porque o produto escalar é uma operação entre dois vetores. E aqui o ΔS não é um vetor. Esse ângulo θ, ele é o ângulo entre a área ΔS e a área da secção transversal. Não é o ângulo entre dois vetores. Aí agora que vem a técnica. Eu vou dar um jeito de transformar, eu vou achar uma representação vetorial para o ΔS. Eu vou buscar uma maneira de que o ΔS seja representado por um vetor. Isso deve soar muito estranho para vocês. Como é que eu vou pegar um vetor que representa uma área só para isso aqui virar um produto escalar? Essa é a minha motivação. Tá? Mas para que isso vire um produto escalar, eu vou ter que inventar um vetor ΔS. Qual deve ser o ângulo entre o vetor ΔS e o vetor velocidade? Tem que ser θ? Qual deve ser o módulo desse vetor? Tem que ser o módulo de ΔS. Tudo bem? Então eu tenho que procurar um vetor. O módulo eu já decido. Que o módulo dele tem que ser o módulo de ΔS. Só que ele tem que, de alguma forma, fazer um ângulo θ com o vetor velocidade. Então, eu vou ter que olhar aqui no vetor velocidade. Está aqui o vetor velocidade. O ângulo θ está aqui, ó. Vou pegar outra cor. Concordam que aqui está o ângulo θ? Aqui é θ. Esse aqui é quanto? 90. Então esse aqui é quanto? 90 menos θ. Vou colocar 90 menos θ com 2 aqui, só que eu não vou escrever que ele é 90 menos θ. Se esse daqui é 90 menos θ, quanto que é esse aqui? Já coloquei de 2 porque ele também é 90 menos θ. Dica rápida, esse aqui é o Z do Zorro. Toda vez que fizer o Z do Zorro, ângulos alternos internos, eles são iguais. É um Z. Zorro se escreve com Z. Ah, não é do tempo de vocês. Não é macete. Eu odeio macete. Ó, você tem duas retas paralelas. Para indicar, para ver rápido. Você tem duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Então você tem esse ângulo aqui. Se você subir essa reta, ela encaixa bonitinho aqui. Então esse ângulo encaixa aqui. Aí aqui é o oposto pelo vértice. Não, esse é a soma das paralelas. Aqui eu tô. Se elas são paralelas, você concorda que essa reta encaixa certinho aqui? Então esse ângulo encaixa aqui. Ele é oposto pelo vértice. Isso justifica aquela igualdade. Tudo bem? Então vamos lá. Agora dá uma olhada. Se esse ângulo aqui é 90 menos θ, e eu quero achar o θ, basta eu sair daqui e completar 90. Certo?
Mas para eu completar 90, eu tenho que fazer 90 graus com a superfície. Aqui, ó. Essa reta aqui faz 90 graus com a superfície. Certo? Se esse ângulo aqui é 90 menos θ, esse ângulo aqui só pode ser quanto? Quanto? Θ. Porque, ó, da reta rosa à branca, dá 90. Se aqui é 90 menos θ, aqui só pode ser θ. Portanto, mas eu não quero que θ seja o ângulo entre o vetor velocidade e aquele cara que eu vou chamar de vetor ΔS. Então, o vetor ΔS tem que ser aqui. Então, o vetor ΔS tem que estar ao longo da linha rosa. Então, o vetor ΔS tem que ser um vetor perpendicular à superfície. Entendeu? Captou? Então, o meu vetor ΔS, presta atenção que foi por pura construção. O meu vetor ΔS, ele tem que ser isso aqui. Tem que ser um vetor cujo módulo é igual à área, cuja direção é perpendicular à superfície. O sentido eu vou deixar para discutir depois, porque ele pode ser tanto para lá quanto para baixo. Nesse caso, o sentido obrigatoriamente tem que ser para cá, porque eu escolhi o ângulo θ. Tudo bem? A maioria dos livros vai colocar assim, ó, vetor ΔS. Eu não gosto dessa notação. Porque quando eu coloco aquilo ali, eu estou falando que a área é um vetor, não tem nenhum problema quando eu definir dessa forma, mas para mim não é muito intuitivo. Então, eu prefiro escrever isso aqui, ó. Eu tenho um vetor cujo módulo é ΔS. Qual é a direção? Perpendicular à superfície. Se é perpendicular, como é que a gente chama? Perpendicular em geometria? Normal. Então, ele está na direção do versor normal à superfície. Acho que fica mais bonitinho, né? Não fica mais bonitinho? Tá? Aí, cara, olha de que maneira que eu posso escrever esse volume. Olha de que maneira bonitinha que eu posso escrever esse volume. Eu posso escrever esse volume como sendo produto escalar de V, N, ΔS. Vamos ver se bate? Como é que é o produto escalar? Módulo de V, opa! Módulo do versor, quanto que é o módulo do versor? 1. Cosseno θ vezes ΔS. Tudo bem? De acordo? Não, a vazão. Isso, a vazão. Perfeito. Fala. Tá, porque é produto escalar, né? Como é que é produto escalar? Lógico que está explícito, porque se eu escrever isso, eu não posso escrever cosseno. Está explícito. Se tem um produto escalar, é porque tem um cosseno. Entendeu? Ele tá bem explícito ali sim, Alana. Tá bom? Mas, eu não quero a vazão. Eu quero a massa. O que eu faço? Multiplico pela densidade dos dois lados. De acordo? Porque eu estou pegando espaços bem pequenininhos. Então, quando eu multiplicar dos dois lados pela densidade, olha o que vai acontecer. Aqui vai ficar densidade vezes volume. O que é densidade vezes volume? Densidade. Estou multiplicando os dois lados pela densidade. O que é densidade vezes volume? É a massa. Então, vai ficar variação da massa por ΔT é igual. Aí aqui não vai ter jeito, vai ficar densidade vezes velocidade, produto escalar, N, aqui Lana já está o cosseno, módulo primeiro, módulo segundo, cosseno do ângulo, vezes ΔS.
Gente, vocês falam que a matemática é difícil. Ai, que facinho. Não... eu utilizei lousa grande porque eu tô com letras garrafais. Mas isso eu estou calculando a quantidade de massa. Não é nem igual, né? Não é nem igual. É tudo aproximado. Aqui ali é igual. Aqui é aproximado. Vamos tentar ver aonde que está essa aproximação. Essa aproximação advém do fato de que eu estou considerando que ao longo desse pequeno pedacinho aqui, todos os vetores velocidade são iguais. E isso não é verdade. Certo? Tudo bem? Vamos melhorar essa aproximação? Vamos melhorar essa aproximação? Na realidade, aqui não seria uma densidade. Isso daqui seria de um pedacinho muito pequeno. Se eu quiser esticar para pedacinhos maiores, o que eu vou fazer? Se eu quiser aumentar os pedacinhos, vou pegar um monte e vou somar, né? Tudo bem? Não, então eu vou aumentando. Então o que eu vou fazer? Eu vou somar. Aí ali vai aparecer um somatório, que eu já quero ganhar tempo. Só que ainda vai ter a aproximação. Para essa transformação se virar uma igualdade, passa o limite, quando o número tende a infinito. Se eu passar o limite quando o número tende a infinito, isso aqui vira uma igualdade. Só que aí vai ficar o limite de um somatório em que cada parcela é pequenininha. O que virou? Integral. Só que essa não é uma integral normal. Essa é uma integral de superfície. De quem? Rho vezes V escalar N ds. Essa é uma integral de superfície, ela recebe até um nome. O que a gente calculou? Fluxo. Aquilo ali se chama integral de superfície do tipo fluxo. Tudo bem? Mas espera aí. Eu não peguei pedacinhos cada vez menores? Não foi cada vez menores? Então isso significa que o ΔM também ficou cada vez menor. Significa que o ΔT ficou cada vez menor. Então aquele ΔM e ΔT, na realidade ele se transforma, como ele está cada vez menor, em uma derivada. dm dt. Tá certo? Então, olha que legal. Aquilo ali está dando massa por tempo, né? Então, olha só. O fluxo, olha a palavra. O fluxo de água é a integral do tipo fluxo do vetor, do campo vetorial, densidade vezes velocidade. Porque aqui é só o produto escalar. Na realidade, o seu integrando, o principal é o produto vetorial, densidade vezes velocidade. Captaram? Todo mundo? De verdade? Vamos sair da mecânica dos fluidos, vamos para a eletricidade? Vamos para circuitos? Vamos lá? Eu vou trocar, ao invés disso aqui ser um cano de água, isso aqui é um fio de cobre. Ao invés disso aqui ser água, isso aqui são elétrons livres. Tudo bem? Muda alguma coisa aqui? Não. Aonde que muda? Quando eu multiplicar dos dois lados pela densidade. Porque agora, ao invés de eu estar multiplicando pela densidade, que é massa por volume, eu estou multiplicando os dois lados pela densidade, que seria o quê? Carga por volume. Se eu multiplicar a carga por volume, aqui vai virar o quê?
Carga. Isso aqui vai virar variação da carga. E aqui? DQ. O que é DQ-DT? DQ-DT, vocês já viram os circuitos? O que é DQ-DT? Corrente elétrica. Primeira aula do Rodrigo, e eu fiquei esperando alguém perguntar, eu falei assim, eu não vou falar isso. Primeira aula do Rodrigo. Corrente elétrica é o fluxo de carga elétrica. Só que quando você olha a fórmula DQ-DT, não tem nada de fluxo. Agora você vê por que corrente elétrica é fluxo de carga. Porque ao invés de ser DM-DT, aqui ficaria, primeira aula de circuitos, DQ-DT. Certo? Então DQ-DT é o fluxo. Mas é o fluxo de quem? É o fluxo desse vetor aqui, ó. Do vetor densidade de cargas vezes a velocidade das cargas. Tudo bem? É o fluxo do vetor densidade de carga vezes a velocidade da carga. E esse fluxo, esse vetor vai receber um nome que a gente vai usar muito lá em magnetismo, mas muito, que é o vetor densidade de corrente. Não sei se vocês já ouviram falar nesse vetor no curso de vocês. Tá? É o vetor densidade de corrente. Ele é responsável pelo campo magnético. Por isso que eu estou dando uma atenção especial para ele. Entendido? Certo? Aqui o foco não era isso. O foco é vocês entenderem o que é um fluxo. Só faz sentido eu calcular fluxo do quê? De campos vetoriais. Ok? Só faz sentido eu calcular fluxo de campo vetorial. Então, o que é um fluxo de campo vetorial? Eu venho, se eu falar em fluxo, eu tenho que dar uma superfície. Então, o fluxo é uma medida da quantidade de campo que atravessa uma determinada superfície. Então, quando eu vou calcular o fluxo, vocês prestem atenção que eu não olho para o que acontece dentro da superfície. Onde é que eu olho? Só na superfície. Quer ver? Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Imagine que eu queira calcular o fluxo de alunos que estão entrando dentro dessa sala. Para onde que eu preciso olhar para calcular o fluxo de aluno que está entrando na sala? Só olhar na sala, na porta. Porque ali é a superfície. Tudo bem? De acordo? Beleza? Bom, se eu fiz tudo isso, é porque provavelmente eu vou querer calcular o fluxo de quem daqui a pouco? De quem que nós vamos querer calcular fluxo? Fluxo só faz sentido falar em fluxo de campos vetoriais. Fluxo de quem que eu vou querer calcular? Campo elétrico. Certo? Na realidade, quando eu calculo fluxo através de superfícies abertas, o resultado não pode ser, não tem muita interpretação. Porém, quando eu calculo fluxo através de superfícies fechadas, isso é um indicativo muito interessante. Imagine o seguinte, vou falar do próprio campo elétrico. Eu vou calcular o fluxo de campo elétrico através, aqui é uma superfície fechada. Aí eu calculo o fluxo de campo elétrico, deu 2. Que conclusão que você tem? Se o fluxo deu 2, quer dizer que tem campo saindo dela, saindo da superfície. Se tem campo saindo da superfície, que conclusão que você tira? Que deve ter alguma carga elétrica onde? Dentro da superfície. E a carga que está dentro da superfície, conclusão que você tira? Ela é positiva. E se o fluxo der 0, que conclusão que você tira? Ou não tem carga nenhuma, ou tem tanto uma carga positiva e uma negativa. Porque a positiva jogaria campo para fora da superfície e a negativa traria campo para dentro. Se o fluxo der negativo, que conclusão que você tira? Que aqui dentro tem carga elétrica. Então, fluxo através de superfície fechada, ele vai permitir que você identifique se dentro dessa superfície existe a fonte de campo. Tudo bem?
Ok? Você vê que isso não faz muito sentido. Quanto que é o fluxo de água através de qualquer superfície fechada? Presta atenção. Ao longo de qualquer... Se o fluxo de água através de qualquer superfície fechada for for positivo, significa que dentro dessa superfície tem o quê? Vou voltar para o campo elétrico para vocês tentarem fazer. Se o fluxo do campo elétrico através de uma superfície, até aqui é uma superfície fechada. Concluo que o fluxo de campo elétrico está assim. Tem um fluxo positivo de campo elétrico. O que você conclui? Que lá dentro tem o quê? Uma fonte de campo elétrico. Uma carga positiva, uma fonte de campo elétrico. O campo elétrico está nascendo ali de dentro. De acordo? Tudo bem? E se o fluxo de água der positivo, que conclusão que você tira? Hã? Tem o quê? Mais do que isso. Que tem uma fonte de água ali. Ou seja, que está nascendo água dali. É possível? É possível ter um local onde nasça água e se espalhe? Se vocês acham que sim, vocês me deem um exemplo, pelo amor de Deus. Porque aí o problema de falta de água no mundo está resolvido. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Não existe uma fonte inesgotável de água. Fala mais alto, São. Cargas elétricas. A carga elétrica. Lembra? Ótima pergunta. O campo elétrico é uma abstração matemática. Como que eu entendo o campo elétrico? Uma perturbação no espaço onde vai poder ter carga elétrica. Estava pensando o quê? Não. Não existe uma fonte inesgotável de carga elétrica. Entendeu? Ótimo. Nossa! Toca aqui. Você fez um questionamento sensacional. Toca aqui. Não, ela confundiu campo elétrico com carga elétrica. Existe uma fonte inesgotável de carga elétrica? Não. Da mesma forma que não existe uma fonte inesgotável de água. Se não existe uma fonte inesgotável de água, nossa, sensacional o que você falou. Se não existe uma fonte inesgotável de água, quanto que é o fluxo de água através de qualquer superfície fechada? Quanto? Mas, meu santo Deus, qual que está a dificuldade de raciocínio de vocês? Por favor. É porque assim, eu não devo estar explicando direito, porque se está todo mundo com dúvida, a culpa é minha. Fechada. Oi? É quanto? É 0. Porque toda a água que entra numa superfície fechada, ela deve sair. Até porque também não dá para ela ficar entrando na superfície fechada o tempo todo. Por quê? Porque a água não é produzida e ela não é destruída. Então, através de qualquer superfície fechada, o fluxo de água deve ser 0. E o fluxo de carga elétrica? O fluxo de carga elétrica através de qualquer superfície fechada? Tem que ser 0. Só que eu não falo fluxo de carga elétrica. Eu falo fluxo do vetor de densidade de corrente. Portanto, olha, isso que nem estava na aula, o questionamento foi sensacional. Sensacional. Ó, quanto é o fluxo, através de uma superfície fechada, do vetor densidade de corrente elétrica? Falem em alto e bom tom para mim. Quanto que é o fluxo? Através de superfície fechada. 0. Ou seja, porque não existe uma fonte inesgotável de carga. Ou seja, toda a carga que entra deve sair. Repete para mim, não ouvi direito. Fala direito, fala alto para mim. Toda a carga que entra deve sair. Já viram essa lei? Na onde? Não. Lei dos nós. Lei de Kirchhoff. É a lei de Kirchhoff que está ali apresentada para vocês. O
que vocês viram em circuitos elétricos? Acabei de demonstrar a lei dos nós para vocês. Acabei de demonstrar. O que diz a lei dos nós? A soma de toda corrente que chega em um nó é a mesma que sai. Nada mais é que um princípio de conservação da carga. Tudo bem? Lá em magnetismo, porque assim, aqui eu estou demonstrando, mas utilizando mais o raciocínio. Lá em magnetismo eu vou fazer a demonstração matemática disso daqui. Matemática, matemática, matemática. Entenderam? Certo? Eu acho muito legal quando as coisas se conectam. Não sei se vocês gostam muito disso. Eu acho que até menos de um mês eu demonstro a primeira lei de Kirchhoff. A lei das malhas. Tá? Então, por enquanto, podem ir para o recreio.